Olá, vamos a mais uma aula de ética profissional? Sim, com certeza. Nós queremos gabaritar as 8 questões que caem na primeira fase do exame da ordem. Então, precisamos nos dedicar nos estudos em ética profissional. Na nossa última aula, conversamos sobre a sanção de censura, que pode ser convertida em advertência apenas uma vez, e falamos também da multa, que nunca pode ser aplicada sozinha. Ela será acumulada com a censura ou com a suspensão, que vamos estudar hoje, conforme a gravidade, o prejuízo que a infração praticada pelo advogado cause ao cliente, a um outro colega ou até mesmo ao exercício da justiça. Então, vamos continuar no nosso artigo 34. Nós temos o conteúdo na nossa apostila de aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que nós possamos estudar os temas hoje da mesma maneira que fizemos na última aula, inciso por inciso do artigo 34, para que possamos ler, explicar o que ele significa e assim você, ao estudar aquele inciso, vai conseguir saber qual é a sanção disciplinar. Quando eu falo de suspensão do exercício profissional, vamos relembrar uma coisinha? Quando vocês se inscrevem na OAB, vamos voltar um pouquinho mais. Você passou no exame da OAB, aí você preenche os requisitos do artigo 8º para requerer a sua inscrição no conselho seccional correspondente ao seu domicílio. Inscrito nos quadros da OAB, que é quando você recebe o seu número de ordem, você passa a ser advogado em todo o território nacional, correto? Quando você recebe uma sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional, você ficará suspenso em todo o território nacional. Aí os artigos do Estatuto que nós vamos estudar hoje vai estabelecer o prazo e, como sabemos no direito, sempre existem as exceções. Então, vamos estudar a regra e vamos estudar as exceções. Vamos ver juntos? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apostila. Então, caminhando hoje, quando se fala da sanção de suspensão, ela está determinada no artigo 37 do Estatuto, que diz: a suspensão é aplicável. A qual? A suspensão é aplicável às infrações do artigo 34 do Estatuto, inciso 27 a 25. Ou na reincidência do processo de infração disciplinar. Nós conversamos sobre a censura na última aula, não foi? Vamos supor que você recebe uma representação, inicia-se e termina um processo disciplinar, onde você foi representado por captação de clientela. Neste processo, você converteu ele em advertência, porque nunca tinha sofrido um processo disciplinar antes, então você tinha esse benefício de converter em advertência. Bacana. Passado um tempo, você é de novo representado no Tribunal de Ética por captação de clientela. Nem vou mudar a infração para ficar fácil de entender. Ok, você neste caso, como já usou a advertência uma vez, que era uma faculdade que você tinha com uma única chance de ser usada, você agora, neste processo disciplinar, vai receber uma sanção de censura. Ok, já foi advertido, você não se emendou, dali um tempo alguém lhe representou novamente por captação de clientela, foi censurado. E ao ser censurado, vai constar lá no seu cadastro, no seu assento, junto ao conselho seccional onde você está inscrito, que você sofreu a sanção disciplinar de censura. Passado mais algum tempo, você não se emenda, continua utilizando de paqueiros, plaqueiros, agenciadores de causa e, de novo, você é representado por captação de clientela. E agora, professora? Agora, nós vamos aplicar o inciso 2º do artigo 37. Você está sendo reincidente na prática de uma infração disciplinar. Por isso que eu nem troquei o exemplo para ficar mais fácil de você entender. Você está sendo reincidente na prática da captação de clientela. Então, você já foi advertido, você já foi censurado e agora vai tomar um presta atenção mais forte. Vai tomar agora uma suspensão do exercício profissional para ficar esperto. Então, eu tenho aqui novas infrações, porque vocês viram
que nós vamos trabalhar novos incisos em relação à última aula e que, se você praticar as infrações previstas no artigo 34, do inciso 17 ao 25, elas serão consideradas infrações de natureza média, de natureza grave, e você será censurado. Mas também pode ser que você pratique uma infração disciplinar que seria passível de censura, mas já foi censurado e aí é reincidente, vai ser suspenso. Então, vamos continuar com o texto de lei, que eu creio que fica mais fácil para nós podermos estudar esse assunto juntos, ok? Então, vamos lá. Quando falamos do artigo 37, estamos dizendo de duas possibilidades, então. Do inciso 17 ao 25, as infrações ali definidas, ou a reincidência de infração disciplinar. O parágrafo 1º do artigo 37 diz que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, e aqui ó, o que eu falei para vocês anteriormente, em todo o território nacional. E agora vamos grifar até de outra cor, porque aqui vem o prazo da regra. A regra é que essa suspensão aconteça no prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previsto neste capítulo. Então, a regra da suspensão do exercício profissional é a que está no parágrafo 1º, de 30 dias a 12 meses. Porém, teremos duas exceções, aliás, são três, as que estarão no inciso 21, 23 e o 24, que a gente vai conversar já já. Então, vamos começar. Caminhando aqui, eu até coloquei na apostila de vocês para destacar o prazo, para que vocês não se percam. Este é o prazo regra, tá? Aí, vamos aqui, iniciando a nossa conversa no artigo 34, depois nós voltamos nesses anteriores. Vocês podem ver que esse artigo 34 está viciado aí, igual da aula de censura. Do 17 ao 25, ao ladinho tem uma letra S. S por quê? Ao ler a infração, eu quero que você entenda que a sanção disciplinar adequada será a de suspensão. Então, todos esses incisos terão o S ao lado, porque é o S de suspensão. A cada infração disciplinar praticada, teremos esta sanção disciplinar a ser adequada. Então, vamos ao inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinada a fraudá-la. Não é ético da parte de nenhum advogado agir em ato contrário ao que a lei determina. Muito pelo contrário, né? Devemos defender a lei e a ética e nunca nos vendermos para que possamos agir de outra maneira. Inciso 17 e 18. Solicitar, trocando as cores aqui, que acho que fica legal para vocês reconhecerem. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância aplicada para aplicação ilícita ou desonesta. Vamos supor que seja para corromper um funcionário público. A caixinha, a recompensa, o agrado, não é ético, não pode ser feito. Nada de receber ou solicitar do seu cliente, que aqui é o constituinte, qualquer importância para que você possa aplicá-la de forma ilícita ou desonesta. Dei aqui um exemplo de tentar corromper um funcionário público. Não é adequado para o exercício da advocacia, sanção passível de suspensão do exercício profissional. 19. Receber valores, ali em cima está solicitar. Aqui, receber valores da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandado, sem expressa autorização do constituinte. Aqui vou dar até um exemplo bem complicado. O inciso 18
ele fala em você solicitar ou você receber do seu cliente importância que você vai aplicar de forma ilícita ou desonesta. Dei aqui o exemplo de tentar corromper aí um funcionário público. No 19, ele fala de você, advogado, se vender para a parte contrária. Você receber valores da parte contrária ou de terceiro interessado naquele processo que você recebeu a procuração, que então é o objeto do mandato, e assim, sem o seu cliente saber. Você se vende para a parte contrária. Isso também não é um comportamento adequado e que deve ser punido, sim, pelo regramento ético. Aí temos a regra a ser aplicada, que é a sanção de suspensão do exercício profissional, de 30 dias a 12 meses, conforme a gravidade do ato praticado e o tamanho do dano praticado, ok? O dano ocorrido em decorrência da prática. Agora vamos ao inciso 20, que dificilmente vem aplicado sozinho. Vocês lembram o que é locupletar-se? Vou ler para vocês. Locupletar-se por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Locupletamento ilícito, vocês lembram o que é isso? É quando você se beneficia financeiramente às custas do prejuízo da outra parte. Então, você levou vantagem financeira, mas alguém tomou prejuízo. Então, lucupletar-se por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, não importa. Você não pode se beneficiar às custas de prejudicar nem o seu cliente e nem a parte adversa, com certeza absoluta, certo? Ele não vem sozinho, porque a maior parte das vezes o 20 vai vir acompanhado das exceções que a gente vai conversar agora. Lá em cima, vamos subir um pouquinho. No 37, opa, peraí que eu andei demais aqui. Vou subir com o mouse que fica mais fácil. No 37, nós tínhamos o parágrafo 1º que trouxe a regra, e aí vamos para a exceção do parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, aí vamos a uma informação bem importante, porque ela foge da regra. A suspensão perdurar até a satisfação integral da dívida, inclusive com correção monetária. Ô, professor, então quer dizer que se houver as infrações do inciso 21 e do 23, eu saio fora daquela regra, suspensão do exercício profissional de 30 dias a 12 meses? Sim. Você pode ter uma suspensão que exceda os 12 meses, então ela perdura até que você satisfaça a dívida, inclusive com correção monetária. Mas que dívida é essa que a senhora está falando? Então vamos lá, descendo, vamos ler o 21. Recusar-se, até de amarelinho, essa é uma exceção importante, cai bastante na prova. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Quando a gente conversou sobre honorários advocatícios, eu ensinei vocês que existe um prazo prescricional para o advogado cobrar os honorários a qual ele faz jus e o cliente não pagou, mediante um contrato escrito ou uma sentença que o declare e assim por diante. Mas também no prazo prescricional, eu até disse a vocês que a balança da justiça tem 2 pratos. Então, se eu tenho um prazo para cobrar os meus honorários, o cliente também tem um prazo para pedir a prestação de contas. Você não deve prestar contas dos honorários recebidos, mas deve prestar contas de toda e qualquer importância que você tenha recebido do cliente. Então, neste caso, recusar-se a prestar contas ao cliente de forma injustificada é infração disciplinar considerada grave. Então, quer dizer que você será suspenso do exercício profissional, perdurará até que você satisfaça a dívida com o seu cliente, acrescida de correção monetária. É importante a expressão acrescida de correção monetária, porque se tiver uma alternativa numa questão da prova, que vá até aquela parte, perdurará até a satisfação da dívida, ponto. E uma outra alternativa diga, até a satisfação da dívida com correção monetária,
pode ter certeza que essa é a correta e não a outra. Vou dar um exemplo para vocês. Não tenho nada pessoal contra os advogados trabalhistas, não é a área que eu advogo, mas respeito a todos. Vamos supor que você contratou um advogado trabalhista. E aí ele propôs a reclamação, houve a primeira audiência, não teve acordo, houve a segunda audiência, ouviu as partes, as testemunhas, não teve acordo, o juiz sentenciou e a reclamada foi condenada. Aí o seu advogado diz para você assim, olha, a reclamada foi condenada a pagar 50 mil reais, só que ela vai recorrer. Vamos aguardar o prazo do recurso. Ok. Passa mais um mês, você liga para o advogado, o doutor fala, olha, está no tribunal o processo, a empresa recorreu. Passa mais 6 meses, você liga de novo, está no tribunal. Passa um ano, está no tribunal. Passa 2 anos, está no tribunal. Essa é a notícia que o advogado dá para você. Aí um dia, você conversando com um colega, você fala que você está nessa situação, que você ganhou 50 mil da empresa que você trabalhava, mas ainda não recebeu, porque o seu advogado disse que a empresa recorreu e está no tribunal. Aí o seu amigo, que já entrou com uma ação trabalhista antes, ele fala para você assim, vamos lá no fórum. Eu sei lá, vamos lá ver onde que está esse processo, se está no tribunal mesmo, se não está. Aí o reclamante vai, se dirige até a vara do trabalho e a atendente o informa, que consta do sistema, que o processo foi para o arquivo há 2 anos atrás. Informa ao reclamante onde ele deve ir para desarquivar o processo e saber o que aconteceu. O reclamante faz esse procedimento, quando chega no arquivo, ele se depara com uma guia de levantamento judicial, onde tal dia, a tal hora, o advogado fez o levantamento dos 50 mil reais. Tem lá a guia estabelecendo essa informação. E esse reclamante fica muito bravo, porque tudo bem que o doutor podia ter recebido 50 mil, mas qual era a obrigação do doutor? Prestar contas. Geralmente, na área trabalhista, se estabelece por contrato 30% a título de honorários correspondente ao êxito financeiro do reclamante. Então, se ele teve um êxito de 50 mil, 30% dos 50 mil é do advogado e o restante é dele. Então, o doutor teria que fazer essa prestação de contas. Ele retém os honorários de acordo com o contrato e devolve o restante que é do cliente. É essa a hipótese que está prevista no inciso 21. Você deixar de prestar esta prestação de contas, que é de sua obrigação, principalmente porque nesse exemplo que eu dei, o advogado ficou com todo o dinheiro que era do reclamante. E nós não podemos locupletarmos, não podemos ficar com o dinheiro às custas do prejuízo de outrem. Você pode receber o que é seu de direito, que são os honorários contratados. Por isso que nós conversamos sobre honorários, dizendo que você deve fazer contrato por escrito, para estabelecer essa relação de uma maneira bem clara e transparente. Então, deixar de prestar contas ao cliente de forma injustificada é uma infração disciplinar grave. Então, você não ficará suspenso de 30 dias a 12 meses. Você poderá receber uma suspensão, por exemplo, de 12 meses do exercício profissional, que perdurará até a satisfação integral da dívida com correção monetária. Isso quer dizer que você só vai deixar de estar suspenso quando você pagar ao cliente o que você deve para ele, quando você prestar contas ao cliente e pagar a quantia que você recebeu em nome dele, e aí você comprovar que fez essa prestação de contas de forma adequada. Então, é por isso que você poderá ter um excesso, passar dos 12 meses. Quanto, professora? 24, 30, 40, 20 anos? Sim, enquanto você não pagar o que deve, a quantia que você recebeu em nome do cliente, você fica suspenso do exercício profissional. Então, cuidado que essa pegadinha cai sempre. Ficar devendo dinheiro para o cliente, vamos guardar assim, diminuindo a informação na mente? Ficar devendo dinheiro para o cliente, que quer dizer deixar de prestar contas de forma injustificada de valores que você recebeu em nome dele, infração disciplinar grave. Pode ficar suspenso além dos 12 meses, vai perdurar até a satisfação integral da dívida acrescida de correção monetária. O parágrafo 2º do 37 fala do 23. Eu já volto aqui no 22, tá bom?
A outra exceção é deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. A partir do momento que você estiver inscrito nos quadros da OAB, você deve pagar a anuidade. Vamos supor que você ficou devendo a anuidade e a OAB lhe mandou uma notificação extrajudicial, lhe convidando para fazer um acordo ou o pagamento à vista daquilo que você está devendo, sob pena de você estar praticando infração disciplinar passível da sanção de suspensão. Então, aí vem outra palavrinha importante. Não basta ser apenas notificado. Aliás, não basta estar apenas devendo contribuição, multa ou preço de serviço. Você tem que ser notificado. Ficou devendo a OAB, não quer dizer que vai ser suspenso, mas se foi notificado e não respondeu à notificação, aí sim pode-se abrir até de ofício um processo disciplinar para suspendê-lo. E como isso também é considerado uma infração grave, esta suspensão pode passar dos 12 meses, ela entra na mesma exceção do 21, ela perdurará até a satisfação integral da dívida com correção monetária. Então, guarde na sua mente. Se for o inciso 21, que é deixar de prestar contas para o cliente, ou seja, dever dinheiro para o cliente, suspensão que perdura. Se for o 23, que é ficar devendo dinheiro para a OAB, seja contribuição, multa, preços, depois de notificado, dinheiro de novo, também perdurará essa sanção de suspensão. Essas são as duas que vocês devem guardar, porque elas estão previstas no parágrafo 2º do artigo 37. Vamos ler o 22 para irmos para a próxima exceção, que é o 24. O 22 diz assim: reter, a gente até já conversou sobre este assunto, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Estão lembrados que processo físico eu posso fazer carga. Processo em andamento, posso ficar com ele 5 dias. Processo que estava arquivado, desarquivou 10 dias. Ficar com o processo mais tempo do que você deveria é infração disciplinar? Sim, porque você está retendo de forma abusiva e está prejudicando o exercício da justiça. E pior ainda, extraviar os autos. Já pensou perder o processo físico? Dar sumiço nele? E se nesse processo tiver documentos originais? Se nesse processo tiver documentos que não podem ser restaurados? É uma infração gravíssima, porque há uma perda jurídica, muitas vezes imensurável. Então, esses casos, eu já dei até esse exemplo para vocês em outras aulas. Geralmente, assim, o advogado foi lá e fez carga. Ótimo. Fez a carga, assinou o livro de carga. Fica com ele 5 dias úteis. Periodicamente, o cartório vai fazer uma vista dos processos que estão em carga. O que extrapolou o prazo, ele vai mandar para o juiz profere um despacho, que é para você devolver em 24 ou 48 horas, sob pena de busca e apreensão. É o momento de você largar tudo e devolver o processo, ou mandar alguém devolver para você, porque senão, você não indo, o juiz vai mandar expedir o mandado de busca e apreensão, vai designar um oficial de justiça que vai até o seu escritório, buscar estes autos que você está retendo. O oficial certifica no processo que ele foi lá, buscou e apreendeu o processo, trouxe para o fórum. Quem vai assinar o livro de descarga é o oficial de justiça. E Sua Excelência, ao final, requer que a serventia, que o cartório, faça o quê? Tire cópia do dia da carga, tire cópia do despacho que mandou você devolver, cópia do mandado de busca e apreensão expedido, da certidão do oficial de justiça que mandou, que foi lá, buscou e apreendeu, e da assinatura do livro de descarga. E o juiz de ofício representa o advogado no Tribunal de Ética e Disciplina. É super importante que vocês lembrem que o advogado pode ser representado por um cliente que tenha sido lesado
um outro advogado que tenha sido lesado ou juiz de ofício. Esse é o caso típico do juiz de ofício. E aí vai iniciar-se uma representação com base no inciso 22, aonde, por exemplo, o advogado pode ter retido abusivamente o processo e está, atravancando o exercício da justiça. Aqui vai prevalecer a regra, é igual no 17, no 18, no 20, no 22, a regra. Suspensão de 30 dias a 12 meses, conforme a gravidade, e pode ou não, de maneira facultativa, vir acumulada com a multa, como conversamos na semana passada na nossa última aula. Agora vamos subir mais um pouquinho, vamos voltar lá no 37, e eu quero mostrar para vocês a última exceção. Parágrafo 3º do 37, a exceção é o inciso 24. 24, aonde ele diz que se praticar a infração do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdurará até que preste novas provas de habilitação. Ai, professora, o que a senhora está falando agora? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o próximo inciso, que é o 24. O 24 diz o seguinte: incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Professora, mas quem é o inepto? É o que não sabe escrever? Aquele que comete erros de português? Ou ele não sabe formatar direito a petição inicial? Não sabe tabular parágrafo, essas coisas? Não. Este não é o inepto. Este é um que está precisando de um reforço aí, uma aula de português jurídico para poder se adequar. O inepto é aquele que lhe falta a técnica. Porque os problemas não são nossos, os problemas são dos nossos clientes. Nós somos apenas o técnico que estamos ali para aplicar a lei ao caso concreto que o cliente está vivenciando. Então, o inepto é aquele camarada que ele não sabe aplicar a lei. Por exemplo, é para distribuir uma petição inicial, ele apresenta o recurso de apelação. É para apresentar contestação, ele apresenta um recurso ordinário. É para apresentar memoriais, alegações finais. Ele faz um recurso adesivo. Entenderam? Ele não sabe a técnica, ele não está entendendo o que tem que fazer. Mas, professora, como é que ele passou na OAB? Também não sei responder. Passou no exame, conseguiu a sua inscrição, está aí trabalhando. Mas vai chegar um determinado momento que ele se denuncia, ele acaba fazendo arte e acaba prejudicando o andamento do processo. A maior parte dos casos de inépcia profissional é o juiz de ofício que representa o advogado no Tribunal de Ética, porque ele vai ter em mãos o processo, né? Eu trabalhei no Tribunal de Ética de São Paulo e no de Guarulhos por muito tempo, e vez ou outra chegava um processo de inépcia profissional, e é muito triste, porque eu trabalhei em um que todas as peças que o advogado juntava, ele contava a história dos vikings. Por que que os vikings foi um povo que se extinguiu? E assim, a petição era que se fosse por uma aula de história, estava até legal, mas para o direito não tinha começo, nem meio, nem fim. Então, o juiz reiteradamente fazia os despachos para que ele adequasse o pedido, porque na petição inicial que contava a história primordial, inicial dos vikings, não tinha nem pedido, quiçá valor da causa. E o advogado reiterava, emendando a inicial, continuando com alguns trechos da história dos vikings que ele não tinha colocado na peça anterior. E aquilo causou muita estranheza. E era um advogado jovem de idade. E aí depois veio se apurar no processo disciplinar que ele estava sofrendo de dislexia. E aí, além disso, se agravou com outras doenças mentais e isso deu o resultado que deu. Então, se você é o técnico, que você estudou para isso, para aplicar os remédios jurídicos aos problemas do seu cliente, e está dando defeito, você não está conseguindo, você está praticando erros reiterados no exercício da profissão, a OAB não pode permitir que você prossiga advogando, porque você com certeza vai reiteradamente causar prejuízo aos clientes. Neste caso,
você também ficará suspenso além dos 12 meses. E aí, voltando lá no artigo 37, no parágrafo 3º, além quanto, professora? Até que você preste novas provas de habilitação e passe. Que prova de habilitação é essa? É aplicada pelo Conselho Seccional onde você está inscrito e ela é tipo a prova da segunda fase da OAB. São dados problemas específicos, aonde você vai dizer a peça que você deve fazer. Então, vamos supor que lhe dou um problema, autor, réu, pedido, e você diz assim, é apelação. Então, apele, doutor. Faça a apelação e aí o conselho vai corrigir para saber se você aprendeu a técnica. Dá um outro problema, é contestação, conteste, doutor. E assim por diante, até que o conselho seccional entenda que você se tornou apto e deixou de praticar os erros reiterados. Por isso, é uma prova de habilitação, porque você não tem a técnica. Então, você não está habilitado, você tem que fazer a prova de habilitação. Diferente da prova de reabilitação, não se confundam. A reabilitação, por exemplo, vamos dar um caso concreto. Eu advoguei vários anos, aí presto para a magistratura, passo, sou empossada no cargo de magistrada. Posso ser advogado e juiz ao mesmo tempo? Não. Aí eu vou requerer o cancelamento da minha inscrição na OAB e vou seguir a minha carreira como magistrada. Vão passar 20 anos e eu vou me aposentar como magistrada. Posso advogar se eu já estiver aposentada? Sim, eu posso. Preciso prestar o exame da OAB de novo? Não. Sofrimento tem começo, meio e fim. Já passei no exame uma vez, não preciso fazer novamente. Só que eu fiquei 20 anos como magistrada, não estou advogando mais. Então, quando eu vou requerer a minha nova inscrição na OAB, porque a anterior foi cancelada, eu vou ter que fazer prova de reabilitação. Eu já estive habilitado um dia e agora eu vou me reabilitar para poder exercer a advocacia, ok? Aqui no caso do inepto profissional é diferente, ele não está habilitado. Os erros que praticados por ele são técnicos, são do exercício da profissão. Então, é por isso que ele tem que passar nas novas provas de habilitação. Professores, demora 5 anos, fica suspenso 5 anos. Os 12 meses mais os 5 anos. E se ele não passar? Ele vai escolher outra profissão, porque nessa ele não vai conseguir habilitação para exercer, porque vai perdurar esta suspensão até que ele passe novas provas de habilitação. Então, presta atenção, vamos descer de novo no artigo 34 aqui. Regra geral, de 30 dias a 12 meses, para o inciso 17, 18, 20, 17, 18, 19, 20, 22, certo? De 30 dias a 12 meses. Exceções que pode perdurar até que satisfaça a dívida com correção monetária. 21, dever dinheiro para o cliente. 23, dever dinheiro para a OAB. Outra exceção que pode perdurar até passar em provas de habilitação, inciso 24, inépcia profissional, ok? Mas vamos continuar, porque diz lá que os casos de suspensão são do inciso 17 até o 25. Tem mais um para a gente ler. Manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia. Aí vem um parágrafo único que vai nos ajudar. O que é uma conduta incompatível? O doutor, a doutora, ai meu Deus, viciado aqui no joguinho de azar, tem incontinência pública escandalosa, embriaguez, toxicomanias habituais. Como é, professora? Vamos lá. Na linha A, o advogado tem um vício danado, adora um joguinho de bicho, adora um pôquer num cassino clandestino,
aquela coisa que não estão autorizadas pela lei, e as pessoas acabam sabendo disso. E esta conduta não é compatível com a advocacia, onde já se viu um advogado praticar atos que não estão autorizados por lei. Então, isso vai gerar suspensão do exercício profissional, mas não estão entre as exceções. Aqui vai valer a regra, de 30 dias a 12 meses. A linha B, incontinência pública escandalosa. Essa incontinência não é aquela de soltar a urina em qualquer lugar, incontinência urinária não é não. Essa incontinência pública escandalosa é o doutor que é dado a barraco, sabe? Fazer aquela gritaria, fazer aquele show no corredor do fórum, xingar, falar palavrão, se comportar de uma maneira totalmente inadequada para a profissão que ele exerce. E isso também se torna público e notório, e as pessoas comentarem sobre isso, ok? E o terceiro, que é o mais fácil de ser identificado, embriaguez ou toxicomania habituais. É horrível, eu já passei por isso mais de uma vez. Você sentar na mesa de audiência e você encontrar o colega do outro lado da mesa bêbado. E esse colega é tão cara de pau que ainda tem coragem de sentar na mesa da audiência para praticar os atos técnicos de advogado. Então, nesse caso, o próprio juiz identificando a embriaguez ou identificando que o advogado ou advogada estão drogados, eles podem representar o advogado diretamente no Tribunal de Ética, tá legal? Porque são condutas totalmente incompatíveis. Então, vamos reprisar aqui? Olha, professora, então quer dizer que quando se fala de suspensão do exercício profissional, eu tenho algumas situações para eu lembrar. Sim. A regra é suspensão de 30 dias a 12 meses. Esta regra vai se aplicar. Vamos escolher uma cor e vamos agora pintar todos eles da mesma cor para que você saiba. Vou pôr um azul escuro. A regra 30 dias a 12 meses ficou para o inciso 17, inciso 18, inciso 19, mais inciso 20, inciso 20, também a regra. Pula o 21, regra de novo no 22, pula o 23, o 24 e vamos para a regra também no 25, ok? Então, esses que estão pintados de azul, vamos aplicar a regra da suspensão do exercício profissional, de 30 dias a 12 meses. Os que estão de amarelo, que é o 21 e o 23, que envolve dinheiro, o 21, falta de prestação de contas, dever dinheiro para o cliente, e o 23, dever dinheiro para a OAB após notificado. A sua suspensão do exercício profissional pode ultrapassar os 12 meses e irá perdurar até a satisfação integral da dívida com correção monetária. E este que está pintado de verde, que é o 24, será o caso da inépcia profissional. Se for aqui reconhecida, também vai ultrapassar a suspensão dos 12 meses e poderá perdurar até que passe em novas provas de habilitação. Se vocês guardarem essas regrinhas, dificilmente vão cair nas ciladas do examinador quando ele perguntar sobre suspensão do exercício profissional, sobre a sanção disciplinar de suspensão, ok? Agora vamos caminhar para a sanção mais grave. Tem alguma coisa mais grave do que ser excluído dos quadros da OAB? Não tem. Essa é a sanção maior. Até por isso que a multa nunca vem junto com a exclusão. A multa, de forma facultativa, de acordo com as agravantes, pode ser cumulada com a censura ou com a suspensão do exercício profissional. Com a exclusão, não, porque a exclusão é quando você desculpa a fala errada, mas para guardar, legal, é quando você é saído dos quadros da OAB, convidado a se retirar, pessoa não grata. E aí essa é a sanção maior que o advogado pode sofrer. Para a aplicação da exclusão, o artigo 38 diz:
Aplicação por 3 vezes de suspensão. Isso quer dizer, você teve 3 processos de suspensão do exercício profissional, sendo que eles já transitaram em julgado, eles não podem estar em andamento, porque aí está dizendo aplicar por 3 vezes a suspensão. Então, para aplicar a suspensão, o processo disciplinar teve começo, meio e fim. E no fim, a decisão transitou em julgado, ok? Na terceira, você não é suspenso, você é excluído dos quadros da OAB. Só que para ser excluído, é necessário a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Então, isso quer dizer que você sofre 3 processos disciplinares de suspensão, os 2 primeiros já têm sentença transitada em julgado, o terceiro vai ser também condenado em suspensão, aí aplica-se a exclusão. Só que o Tribunal de Ética não decide sozinho, quem vai decidir aqui é o Conselho Seccional. Então, aqui nesse caso, para que o Conselho decida pela exclusão do advogado infrator, é necessária a manifestação de 2/3 do Conselho Seccional. Manifestação favorável de 2/3 do Conselho Seccional. A outra opção é que este advogado pratique as infrações disciplinares do artigo 34, incisos 26 a 28. Então, ficou fácil de você memorizar. Esses incisos, descendo aqui, nós vamos encontrá-los, do artigo 34, esses incisos são consideradas infrações gravíssimas. Por essa razão, você será excluído dos quadros da OAB. Vamos entender quais são? Igual eu fiz nos outros, onde tinha o C de censura, o S de suspensão, aqui tem o E de exclusão. Então, vamos ver quais são as hipóteses que vai gerar a sanção de exclusão. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Vou dar um exemplo bem facinho. Falsificou o diploma. Não estava, foi emitido por instituição não autorizada. E aí? Em determinado momento, a hora que é feita uma auditoria nos cadastros no Conselho Seccional, se apura que você falsificou, por exemplo, o diploma. Mesmo que você nunca tenha sofrido disciplinar antes, você vai ser excluído dos quadros da OAB. Como que você vai participar de uma instituição que prima pela verdade, pela lealdade, pela lisura do proceder do advogado, iniciando a sua entrada falsificando um documento? Então, de fato, você não deve participar dessa classe de profissionais. Por isso, será excluído dos quadros da OAB. No inciso 17, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Isso tem caído algumas vezes na prova. Quando você perde a idoneidade, você tem uma conduta que não compete com o exercício da advocacia. Por exemplo, você é um devedor insolvente. Você deve mais do que você tem de patrimônio para pagar os credores. Se você é um advogado que está nessa condição na sua vida pessoal, é muito complicado que eu lhe deixe advogar. Porque ao advogar, nós vamos trabalhar com os problemas dos clientes. Nós vamos lidar com a vida dos clientes. E nessa lida vai ser muito fácil que você tenha acesso a dinheiro, a propriedades, a bens móveis, que você possa cair em tentação e se apropriar indevidamente desses bens para poder salvar a sua situação financeira que está terrível. Então, se você perder a idoneidade moral, você também perde o direito de exercer a advocacia. E isso aqui também vai valer igual ao inciso anterior. Mesmo que nunca você tenha sofrido processo disciplinar antes, você será excluído dos quadros da OAB. Sempre mediante não só a decisão do Tribunal de Ética, e sim também mediante a decisão de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. E o competente é a exceção especial para ter o julgamento.
Mais um passível de exclusão: praticar crime infamante. Lá no Código Penal, nós não temos a tipicidade do crime infamante. Mas o ementário do Tribunal de Ética, ele sugere que o crime infamante seja reconhecido como crimes que atinjam a credibilidade do profissional, como, por exemplo, estelionato, falsificação de documento, formação de quadrilha, mais os crimes contra a honra, que seria a desonra, indignidade, má fama e assim por diante. Porque se você, por exemplo, é condenado num processo criminal, você é advogado, mas é condenado no processo criminal por formação de quadrilha e falsificação de documento público. Está falsificando aí umas escrituras públicas de compra e venda, falsificando umas guias de impostos federais, estaduais, coisinha pouca nada, coisinha muita. Então, neste caso, a prática de crime infamante, reconhecida, obviamente, no processo criminal, vai gerar também idoneidade moral, vai caracterizar o crime infamante e, ó, a sanção é de exclusão dos quadros da OAB. Então, eu tenho duas situações para vocês prestarem atenção hoje. Quais são elas? Se eu for excluído dos quadros da OAB, vai ser ou porque eu tenho 3 processos de suspensão com sentença transitada em julgado, e aí no próximo eu serei excluído, precisa de 2/3 do Conselho Seccional aprovando, ou eu vou praticar as infrações gravíssimas dos incisos 26, 27 e 28, que estão previstas no artigo 34 do Estatuto, ok? Essas serão as situações que vão gerar a exclusão. Mas presta atenção que a pegadinha da prova geralmente vem, é o Tribunal de Ética que exclui? Não, a resposta é o Conselho Seccional competente, que vai excluir com a manifestação favorável de 2/3 dos seus membros. Mas qual Conselho Seccional é o competente, professora? É aquele do local da infração, que é o que a gente vai prosseguir depois que terminarmos esse conteúdo no processo disciplinar, ok? Então, por hoje, ficamos com as sanções de suspensão do exercício profissional e exclusão dos quadros da OAB. Vamos lá? Eu creio que com essa leitura do artigo 34, aonde nós temos as letras ao lado que vão indicar para vocês quais serão as sanções disciplinares, tanto na censura, como na suspensão, como na exclusão, vai facilitar bastante o entendimento de vocês e é necessário que para vocês se testarem, se entenderam o que eu expliquei na última aula e na aula de hoje, vocês façam testes. E ao fazer os testes, eu gostaria que vocês aprendessem a fundamentar a resposta que você está dando. Porque quando você faz o teste, a escolha é alternativa, e você fundamenta no diploma legal, seja o estatuto, o código de ética ou o regulamento geral, você está solidificando este pensamento dentro da sua mente. Assim, aquele assunto pode ser perguntado de diversas maneiras que você já desenvolveu o quê? A lógica. E através dessa lógica, você vai conseguir chegar na alternativa correta do gabarito, que é o que te interessa para obter 40 pontos e passar para a segunda fase daquele respectivo exame da OAB. Dúvidas, fiquem à vontade, podem postar que eu vou esclarecer todas elas na medida do possível. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.